A verdade sobre os países predominantemente muçulmanos que eu já visitei. Fala pessoal, meu nome é Melissa Ornella, sejam muito bem-vindos a esse canal e hoje o vídeo tá num formato diferente, né? Agora eu vou começar a trazer vídeos pra vocês também nesse formato, conversando com vocês aqui na minha casa, né? Então sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam à vontade. Se você ainda não me conhece, prazer, eu compartilho aqui nesse canal vídeo de viagens, dando dicas pra vocês, conselhos e compartilhando um pouco das minhas experiências, né? Sou apaixonada por viagens, sou apaixonada por culturas e principalmente compartilhar essas experiências aqui com vocês, para quem ainda não conhece esses lugares e querem conhecer antes de visitar, ou até para quem não tem oportunidade ainda de visitar, mas que quer conhecer através da sua casa. Então sejam muito bem-vindos. Hoje o vídeo tá num formato diferente, porque eu quero compartilhar com vocês também algumas experiências que eu já tive em viagens que eu não necessariamente filmei, né? Porque eu já conheci alguns países antes de começar o canal, e aí acabou que eu não tive esses vídeos gravados para compartilhar aqui com vocês. Mas eu tenho muitas dicas que eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí de casa que estão se preparando para alguma dessas viagens. E hoje eu trouxe aqui alguns países, né, que são países que geralmente são países um pouco polêmicos, principalmente quando a gente fala de viajar sozinha sendo mulher, né? E eu já viajei para alguns países que são considerados, né, quando você pesquisa na internet, você vê muitas pessoas falando que países que são considerados perigosos para visitar, principalmente você sendo mulheres, né? Assim, eu acredito que hoje ser mulher é difícil em qualquer parte do mundo, mas é claro que existem alguns lugares que existem uma predominância maior sobre uma cultura machista e tudo mais. Eu não tô aqui pra julgar a cultura da outra pessoa, de outros países, né? Mas eu tô aqui pra compartilhar a minha experiência. Então também não estou recomendando, se você é mulher, viajar pra esses países sozinha, mas se você já está programando viajar e tem alguma dúvida, é por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês, porque em algum momento eu também já estive nesse lugar de estar pesquisando na internet um pouco mais sobre como que era conhecer esses países, né, porque eu queria viajar, e enfim, então eu acho que dessa forma eu consigo aí ajudar muitas mulheres, ou também homens, casais, enfim, você que quer conhecer um desses países, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, pra gente crescer essa comunidade, comentar. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário que a gente vai fazer questão de tentar responder todas as dúvidas, né? E se você também tiver aí algum conselho de algum tema que você quer que eu traga aqui no canal, pode deixar também aqui que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Então vamos ao que interessa, né? Na verdade, eu conheci 3 países que eram predominantemente religiosos, da religião islã, né? Porque o muçulmano é a pessoa que ela segue a cultura islâmica. Então, quando a gente fala sobre muçulmanos, nós estamos falando de pessoas. Quando a gente fala do islamismo, nós estamos falando da religião que aquela pessoa muçulmana segue. Mas só para vocês terem uma noção, né? Hoje, o Islã, ele é uma das maiores religiões que tem no mundo. Então ele tem uma influência muito forte e eu vejo que tem muitas dúvidas ainda, muita polêmica sobre o tema e principalmente sobre as pessoas muçulmanas, né? Sobre esses países que têm essa cultura islâmica. E assim, eu visitei alguns países que eram de pessoas predominantemente muçulmanas, e eu tenho algumas coisas para compartilhar para vocês para tentar desvendar todo essa polêmica que gira em torno desses países, né? Principalmente quando a gente fala de ir viajar, você sendo mulher sozinha, ou até mesmo você como casal, às vezes você tá com receio de ir, né? Então eu quero compartilhar um pouco porque 2 dessas experiências, na verdade 3 dessas experiências, porque um desses países eu voltei mais de uma vez, 3 dessas experiências, na verdade, eu estive sozinha. Então eu vou começar a contar pra vocês qual foi o primeiro país islâmico, né, com predominância na religião islâmica que eu visitei, foi Dubai. Sim, os Emirados Árabes, né, e a cidade de Dubai. Mas, o que acontece? Dubai hoje, né, a cidade de Dubai é uma das cidades que tem muito turistas, não só turistas, muitos estrangeiros, muitas pessoas que se mudam para Dubai para ter um estilo de vida lá, porque sim, Dubai é uma coisa extraordinária no sentido de muito diferente daquilo que a gente é acostumado a ver, principalmente no Brasil, né? É muito luxo ali na região do Burj Khalifa, principalmente, tá? Eu ainda tenho muita vontade de voltar para Dubai, porque eu conheci Dubai
lado luxuoso de Dubai, né? Eu conheci essa parte mais turística, eu ainda não cheguei a conhecer a parte mais residencial de Dubai, que seria o centro. Eu já vi que tem muitas coisas em Dubai, uma área um pouco mais antiga, que eu tenho muita vontade de conhecer e que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, né? Na verdade, até por uma falta de informação na época, e eu acabei ficando presa ali. E nesse sentido também de quando a gente viaja sozinha, muitas vezes a gente tem medo, né, de se arriscar para conhecer alguns lugares. A gente até frequenta áreas mais turísticas, mas áreas que a gente fica um pouco com receio, sendo mulher, a gente acaba evitando. Esse é um ponto de se viajar sozinha, que nem tudo a gente consegue fazer, porque às vezes a gente tem sim um pouco de receio, né? Mas eu quero voltar para Dubai, porque Dubai em si, eu já fui 2 vezes, e as 2 vezes que eu fui, eu fiquei ali nessa região do Burj Khalifa, da Palm Jumeirah, que é uma região muito luxuosa. O que eu senti que quando você fala sobre turistar, não há perigo, porque é uma região muito segura. Dubai é muito segura, você vê muitos carros de luxo, pessoas andando com bolsas caríssimas, pessoas até mexendo com dinheiro assim na sua frente. Então, tipo assim, é uma região segura nesse sentido de não há essa criminalidade, você ter medo de alguém vir e te assaltar e te roubar. Mas como mulher eu percebo que existe sim os olhares, principalmente porque Dubai existe uma fama em Dubai, né? Então quando você é uma mulher viajando sozinha, não só as pessoas que estão ali em Dubai, né, às vezes vão te abordar e, enfim, tentar alguma coisa, mas isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro, é isso que eu quero depois explicar pra vocês, né? Mas assim, tem, né? Tem esse assédio, tem esse sentido de... em Dubai eu já fui perseguida dentro de um shopping uma vez. A gente tava caminhando no shopping e aí tinha 2 rapazes que eles nitidamente estavam seguindo a gente, observando e tudo mais. E isso me deixou um pouco constrangida, assim, né? Mas é algo que também não é algo... não deveria ser normalizado, mas também não é algo incomum, porque isso acontece em todas as partes do mundo, né? Então, nesse sentido, não é um lugar, não é uma cidade, Dubai em si, não é uma cidade que eu senti também que você precisa se preocupar muito com a questão de se cobrir o tempo inteiro. É claro que existem as mulheres muçulmanas, que elas vão, obviamente, se vestirem conforme a cultura delas, mas nós, turistas, nós temos liberdade de ir nos beach clubs, de estarem de biquíni, você vê mulheres indo pra balada com vestido curto, vestido decotado, muito salto alto. Então existe muito, eu percebi que lá em relação ao vestimento a gente não precisa ficar muito preocupado em relação a isso, né, diferente de outros países que eu visitei depois e que eu percebi que tinha que ter um pouco mais dessa preocupação, essa cautela no se vestir, mas lá não. Lá eu senti que eles são muito abertos justamente por ser uma cidade, né, Dubai em si, mesmo por estar dentro dos Emirados Árabes, é uma cidade que recebe muito estrangeiro. Então a maioria das pessoas que estão ali são pessoas estrangeiras, e aí eles têm essa flexibilidade, essa abertura um pouco mais parecida com o que a gente vê aqui na Europa, ou enfim, na América Latina e tudo mais. Agora, o segundo país que eu visitei foi o Marrocos, e sim, o Marrocos foi o país que eu mais me senti assediada. O país que eu mais vi olhares de homens, que eram olhares desrespeitosos, mesmo que tinham olhares de curiosidade, porque eu sou uma pessoa que eu causo um pouco de curiosidade pelas tatuagens, o cabelo e tudo mais, então eu percebo que, sim, dependendo dos lugares que a gente vai, não só homens, mas mulheres também têm esse olhar de curiosidade, né? Que é o terceiro país que eu fui, que eu percebi que muitas mulheres ali, eu percebi esse olhar das mulheres de curiosidade sobre mim, e isso foi bem um choque cultural, mas ao mesmo tempo muito interessante, né? Uma situação também que me deixou muito nervosa e aí eu não consegui me controlar, eu acabei falando feia com o rapaz, foi no caminho que estávamos numa cidadezinha chamada Ouarzazate, que é uma cidadezinha onde foi filmado o filme do Gladiador, né? Então, inclusive tem, né? Como eu falei pra vocês, convido vocês novamente a entrarem na playlist, porque é muito interessante, o Marrocos é muito interessante. Mesmo sofrendo assédio, eu tenho muita vontade de voltar, tá? Porque é um país muito barato e é muito interessante. E aí o rapaz, ele virou a cadeira dele, assim, pra poder me assistir, como se eu fosse uma televisão. Aquilo me incomodou, porque ele ficou me olhando, até que eu acabei perguntando por que ele tava me olhando, né, daquela forma, e que ele não deveria ficar me olhando daquela forma, porque eu tava me sentindo constrangido, incomodado. E aí ele voltou, né, voltou pra onde ele tava olhando normalmente, porque ele viu que eu acabei ficando bravo. Mas assim, como eu falei, é um lugar que eu particularmente sofri muito assédio.
em relação a olhares, em relação à grosseria de homens. Eu achei os homens um pouco grosseiros, assim. Mas que, ao mesmo tempo, eu percebi que sim, existem grupos de mulheres saindo à noite. Existe uma Marrakech em si, que é uma cidade... Você sabe, só pra deixar lá dentro, que Casablanca é a capital do Marrocos, tá? E Marrakech, na verdade, não é a capital do Marrocos, pra quem não sabe, né? É bom deixar isso claro. Mas Marrakech é uma cidade muito grande e tem muita movimentação, tem muito dinheiro. As pessoas acham que Marrakech, às vezes, né? Não sei, um estereótipo, né? Mas tem muito estereótipo de que, o Marrocos é pobre, sim. O Marrocos é pobre, mas o Marrocos também tem muito dinheiro, gente. Tem muita gente de dinheiro, assim. Você vai pra Marrakech, você vê restaurantes de luxo, você vê baladas, você vê carros de ricos mesmo, carros que nem no Brasil a gente vê. Então, assim, é um país muito curioso, né? Eu gosto muito de arquitetura, eu gosto muito da cultura, então eu achei a história uma história muito bacana, assim, muito interessante. A arquitetura, né, das casas, né, tradicionais, que são as riad, que é muito bonita, é incrível, assim. Eu sou apaixonada pela arquitetura marroquina. A comida marroquina é muito gostosa, apesar de que a gente pegou uma virose no Marrocos, porque já fica uma dica, é recomendado você comprar sempre água lacrada, não beber água assim, né, se você não sabe de onde que tá vindo aquela água. Eu logo no primeiro dia já saí tomando chá da galera, bem lá do centro mesmo, do Marrocos, com um cara pegando chá com a mão, com tudo. Bebi, a gente foi nessa cidadezinha de Ouarzazate, né, acho que é assim que fala. Tava muito calor, gente, em pleno agosto. Também uma dica que eu dou pra vocês é não vão pro Marrocos no mês de agosto, porque é muito, muito quente, de passar mal mesmo. É desesperador, assim, e os ar-condicionados não funcionam muito bem, dentro do quarto fica muito quente, tá? Então, assim, naquele calor era impossível negar água, sabe? Tipo, você precisa de água, você tá ali no meio do deserto, praticamente, você precisa de água. Então, eu acabei bebendo uma água também de um local, assim, que também tem gravado, e aí isso fez com que a gente também fizesse um pequeno tour por todos os banheiros marroquinos, assim. Enfim, é muita história, né? Por isso que eu falo, é uma cultura, é muito divertido, apesar dos apesares, né? Essa questão do assédio, infelizmente, as mulheres, elas estão expostas em qualquer lugar que elas estão, sabe? Você ir em um simples supermercado, você pode sofrer assédio, às vezes, dentro da sua própria cidade. Você nunca nem saiu do seu país, da sua cidade, e você vai sofrer assédio, sabe? Então é uma situação bem complicada, e é por isso que eu tô trazendo essas situações pra vocês, assim, pra vocês verem que às vezes as pessoas, elas também demonizam muito uma cultura por ser uma cultura diferente delas, mas que também aquilo que acontece ali não é tão diferente do que já acontece dentro da realidade, sabe? Às vezes dentro da própria casa, dentro da própria vizinhança. Agora, o terceiro país que eu visitei, e esse eu também fui sozinha, e antes de eu visitar, eu pesquisei muito, porque eu escutei muitas pessoas falando que era muito perigoso. É muito perigoso, e sendo mulher indo sozinha é muito perigoso. Só que assim, se eu não fosse, ninguém ia comigo. Então é um país que eu queria muito conhecer, eu sempre tive o sonho de conhecer. E eu não ia deixar de passar essa oportunidade, então eu pesquisei muito antes de ir. Eu também não fui sozinha no sentido de, eu fui ao Airbnb e fiz tudo sozinha, não, muito pelo contrário. Se você tá viajando sozinha, eu também te aconselho sempre que, mesmo que você não tenha uma companhia para viajar com você, que você tenha um guia turístico, que você tenha uma agência que te auxilie e tudo mais, que pelo menos você não vai ficar completamente desamparada em um país que você não conhece nada, né? Então, o Egito foi o país que eu não tive quem pudesse ir comigo, né? Porque é uma viagem que não é uma viagem barata. Eu não sei de onde que a internet fala que o Egito é barato. Eu, particularmente, não achei o Egito barato. O Egito foi um dos países mais caros que eu já paguei, assim, pra ir pra uma viagem, mas que foi um dos lugares únicos, uma das experiências mais incríveis que eu já tive, principalmente por estar sozinha, me desafiando, né? Desafiando a minha barreira do medo, de contra tudo aquilo que todo mundo tava falando. E eu não tive nenhum problema, mas eu não tive nenhum problema de assédio, nenhum problema, muito pelo contrário, gente, muito pelo contrário, e isso é o que fez com que eu me encantasse pelo Egito, e sim, eu quero voltar pro Egito, apesar de ter achado um país caro, uma viagem cara, eu tenho muita vontade de voltar pro Egito.
Eu fui pro Egito com uma agência, então eu paguei essa agência, entrei com antecedência. Quando cheguei lá, eu tive as pessoas que vieram me buscar diretamente no aeroporto, que inclusive era um rapaz que ele tinha aproximadamente a minha idade, muito gente boa, tava aprendendo português, né? Então acabei fazendo amizade com ele. A gente acabou saindo pro Egito para conhecer o centro, porque dentro do meu roteiro não incluía, né, conhecer o centro e tudo mais. E eu queria conhecer o centro do Cairo, né? Eu falei, não, eu quero viver a cidade, eu quero viver o centro, eu quero sentir, eu quero me desafiar, eu quero estar ali. É um lugar maravilhoso, é um lugar que tem muita história. E em relação a vestimentas, né, tanto no Egito quanto no Marrocos, eu me vesti sempre tentando respeitar a cultura, né. Como eu disse, Dubai você não precisa ter muito essa preocupação, porque Dubai é muito estrangeiro mesmo, então eles estão muito abertos, você vê a galera muito vestida como turista. Mas ali no Egito e no Marrocos, como eu percebi que tinha muito olhar, né, curioso, então para respeitar a cultura, né, não chocar as pessoas, eu sempre estive com roupas que não fossem roupas decotadas. Inclusive essa roupinha aqui eu estive, né? Mas eu também usava muito pano, né? Muito tecido, assim, aqueles panos cobrindo as tatuagens e tudo mais. Isso para que houvesse um respeito, né? Eu acho que a gente precisa respeitar a cultura e o local que a gente está visitando. A gente não pode julgar as pessoas, julgar o olhar, porque eles já estão acostumados com aquilo que eles estão vivendo, e nós que somos alguém diferente, né? Nós que somos o diferente dentro do país deles, nós que temos uma cultura diferente dentro daquele país, então é preciso esse respeito. Eu não vou falar pra vocês aqui os valores que eu gastei dentro desses países, mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais quanto que foi cada país que eu visitei, né? Seja o Egito, seja o Emirados Árabes ou seja Marrocos, eu convido vocês a conhecerem a playlist do Marrocos e do Egito, porque tem aqui no canal. Dubai, infelizmente, na época eu não tinha ainda o canal, mas quem sabe a gente não volta pra gravar pra vocês, né? Mas eu posso estar fazendo vídeos contando um pouquinho mais pra vocês de como funciona um desses lugares, tá bom? Então se você chegou até aqui no final desse vídeo e você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder vocês. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a tirar algumas dessas dúvidas que vocês tiverem. Se vocês tiverem outra dúvida que eu também esqueci, né, de comentar aqui no vídeo, pode deixar aqui nos comentários. E eu espero vocês com o nosso próximo vídeo ou pro nosso próximo destino.